Oi, pessoal, tudo bem? Eu sumi semana passada das minhas redes sociais por motivo de luto, tá bom? Então, por isso que eu não apareci aqui semana passada. Mas hoje a gente já volta com todas as programações normais em todas as minhas redes sociais. Então, se você não me segue no Instagram, lá eu falei mesmo na terça-feira que eu ia sumir e expliquei lá, né? Então, se você não me segue, segue lá. É a mesma coisa, Jéssica Viana Pedagoga. No Facebook também é assim, tá? Porque lá é mais fácil pra gente dar notícias em tempos reais, assim. E lá eu expliquei o porquê que eu tinha sumido. E agora eu vim explicar aqui pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre os estímulos tóxicos que a gente às vezes faz com a criança, estimula a criança de forma negativa, tá? Então, primeiro, vamos falar o que são os estímulos. Eu fiz anotação aqui, por isso que às vezes eu vou olhar do lado, que é para eu não fugir muito no assunto, tá? Que vocês sabem que eu falo mais do que a boca. Os estímulos são as informações recebidas por todos nós, todos os seres humanos recebem esse tipo de estímulo e eles são processados. Então, quais são esses tipos de estímulo? Por exemplo, nós temos o estímulo ambiental, que é o ambiente que a gente está. Se está silencioso demais, se está barulhento demais, se tem muita informação visual, se tem pouca informação visual, se te traz mais tranquilidade, se te traz mais irritabilidade. Então, esses são os estímulos ambientais que às vezes a gente recebe. Nós temos os estímulos físicos. Por exemplo, dor de cabeça que às vezes você tá sentindo, ou alguém te cutucando, entendeu? Ou dor em dor porque torceu o pé, alguma coisa do tipo. Então, esses são os estímulos físicos que a gente recebe. Também entra nesse quesito aí o frio e o calor, né? Que a nossa pele sente o frio e o calor e a gente processa esse tipo de informação ou para colocar uma roupa mais fresca ou para colocar uma roupa mais quente, né? Os estímulos químicos que vêm dos fármacos, dos remédios que nós consumimos. Por exemplo, quem tem TDAH recebe estímulo químico para poder concentrar. Quem tem ansiedade recebe estímulo químico para acalmar, né? Então, esses são os estímulos químicos que nós recebemos. E tem os estímulos mecânicos, que já fazem parte do nosso dia a dia e que às vezes a gente nem percebe que estão ali. Por exemplo, a roupa que a gente está usando. Ela já se tornou natural. Então, às vezes, antes mesmo de eu falar isso, você nem tenha percebido que você tá com uma camiseta tal, ou que sua calça tá apertando. Por quê? Porque isso já é natural da gente. Mas agora que eu falei, se você prestar atenção, você sente a sua pele sentindo isso, sentindo o tecido, né? Esse é um estímulo que tá mandando pro nosso corpo. Por isso que às vezes quando o sapato aperta, quando a etiqueta incomoda, a gente fica meio assim, porque a gente tá recebendo um estímulo e o nosso corpo tá processando aquilo lá, né? E nós vamos falar sobre os estímulos tóxicos, sobre o que nós fazemos e estimulamos a criança, não para o lado bom, mas para o lado ruim, né? Entra aí nesses estímulos tóxicos as experiências adversas na infância. O que é isso? É tudo o que acontece de traumático antes dos seus 18 anos. Então, tudo o que aconteceu na sua vida que foi traumático para você antes dos seus 18 anos vai refletir na sua vida adulta. Eu, por exemplo, passei por uma separação de pais quando eu tinha 9 anos. E por 2 anos eu não lembro o que aconteceu na minha vida. Até os meus 11 anos eu não lembro. Eu lembro vagamente de algumas professoras que eu tive que foram muito importantes para mim na escola primária, né? E depois desse tempo apagou da minha memória. Às vezes, quando eu preciso recorrer a algum detalhe, eu tenho que recorrer ao meu irmão, porque foi uma experiência traumática para mim que o meu cérebro bloqueou, né? E o que mais que entra, né, nesse quesito, né? Quando a criança ela é maltratada, quando a criança ela é abusada, quando tem muita briga, muita gritaria dentro de casa, isso a gente vai ver mais pra frente, né? Mas tudo que é traumático, que acontece antes dos nossos 18 anos de idade, vai refletir na nossa vida adulta. Embora às vezes a gente não saiba, porque a gente não faz terapia, ou porque a gente não faz essa autoavaliação, esse autocuidado, né? Fica marcado ali no nosso inconsciente, né? Então, às vezes a gente não sabe o que causa determinado estresse ou determinada atitude quando a gente está adulto, mas tem ligações ali na infância, tá? Esse estudo ele foi realizado por uma universidade em San Diego, na Califórnia, tá bom? Então, esse estudo revelou que existe uma ligação forte
de doença ou de trauma que se vive na infância e que tem ligação com a saúde mental ou física. Eu sempre falo para os pais dos meus alunos que ninguém é 100%. Ninguém é 100% bom emocionalmente, ninguém é 100% bom fisicamente, ninguém é 100% bom cognitivamente, né? Eu sempre falo, porque no mundo que a gente vive hoje não tem como a gente ser 100%, né? Às vezes você é bom, você é equilibrado emocionalmente, você sabe o que você quer, você sabe o que você permite, mas às vezes o seu cognitivo não tá lá muito legal, entendeu? O seu jeito de agir, o seu jeito de pensar é meio equivocado do que a gente considera normal ali, ou às vezes você tá fora do seu peso, então eu sempre falo para os pais, ninguém é normal 100%. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de transtorno, mas eu tenho problema emocional na minha pele, então e isso veio muito da infância, né? Esses estudos hoje, os estudos mais recentes mostram que todos os problemas que a gente passa na vida adulta, inclusive a diabetes que eu vou falar ali na frente, eles têm ligação com a infância, né? Então, por isso que a gente tem que olhar com mais cuidado para as crianças dentro da sala de aula. Existem casos de criança que não consegue ser alfabetizada porque durante a infância teve muita dor de garganta ou que teve muita dor no ouvido. Se ela tem dor de garganta, ela não vai conseguir falar. Então, ela não vai aumentar o vocabulário dela, a alfabetização dela vai ser atrasada. Se ela tem muita dor no ouvido, ela não vai conseguir ouvir direito o que é que você está pedindo, também vai atrasar a alfabetização dela, né? E esses são pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos pelos professores. Ah, mas eu vou olhar de 40 alunos? Bom, primeiro que na educação infantil não fica com 40 alunos. E segundo que mesmo se ficasse, não são os 40 alunos que vão apresentar problemas simultâneos. Se isso acontecer, você tem que olhar mais para você e pelo jeito que você está ensinando e não para o aluno, né? Então, de 40, se 38 está indo bem e 2 não está indo bem, para e olha com carinho para esses 2 alunos. Porque às vezes quando você consegue olhar por trás da cortina, às vezes por trás da função do professor, olhar como que tá a casa, enfim, tudo que engloba o desenvolvimento da criança, você consegue solucionar o problema da criança dentro da sala de aula e aí ela vai para frente super rápido, né? Então a gente tem que ficar atento. E eu sempre escuto isso, mas isso é um conto de fadas, não sei o quê. Não, gente, é só às vezes você olhar com um pouquinho mais de atenção para quem realmente está precisando, né? O estudo conclui que a expressão já já passa não cabe a essa situação. Por quê? Eu vi esses dias uma entrevista num podcast em que uma mãe estava dando entrevista e aí a criança colou uma figurinha de tatuagem assim e na hora de tirar, grudou no pelo assim, a criança chorou um monte. E a mãe usou e falou, pelo amor de Deus, isso daí nem dói, isso daí já já passa. Gente, a gente precisa entender que nós estamos lidando com crianças. O que para nós não dói, não significa que para a criança não doa, entendeu? Nós passamos por dores muito maiores. Só que para a criança naquela idade, o máximo de dor que ela já tinha visto, que ela já tinha aguentado, que ela já tinha sentido, foi aquilo. Então você virar para uma criança e falar, daqui a pouco passa, quando casar passa, não faz sentido dentro da sua dor, entendeu? Por exemplo, os meus pais se separaram amigavelmente. Para eles foi amigavelmente. Para mim não foi. Eu apaguei 2 anos da minha vida, da minha memória. Então, pera um pouco. Foi amigavelmente para o adulto, mas vocês conseguiram olhar para a criança? Como que foi tudo isso para a criança? Tem um caso aqui na cidade de uma menina que ela foi abusada sexualmente com 11 anos. Só que o abusador era o padrinho dela, então ele dava festas de aniversário, ele dava brinquedos e tudo mais. Quando descobriram que ele estava abusando dela, todo mundo virou e falou, porque ele é um monstro, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque a gente olhou pelo olhar adulto. Só que ela não entendeu como aquilo, ela parou de falar. E aí eu entrei para começar a fazer o tratamento com ela neurológico, né, junto com a equipe multidisciplinar. E ela falava pra gente, não, ele não é um monstro. Ele sempre cuidou de mim, porque ele sabia, o abusador sabia como tratar ela. Então ela não conseguia enxergar aonde estava a monstruosidade que
todo mundo estava falando. E ela se fechou, ela parou de falar. Quando a gente começou a fazer esse tratamento com ela, que durou 4 anos de estabilização para ela voltar ao social dela normal e tudo, aí ela conseguiu entender o porquê que chamavam ele de monstros, mas isso levaram 4 anos. E se tivesse passado despercebido ali na hora, que esse negócio de, já passa, não sei o que. Gente, você imagina a cabeça dessa criança como é que estaria, né? Ela chegou a falar pra gente na época que quando ele saísse da cadeia, ela queria ir visitar ele. Pra você ver como que foi a cabeça dela. Então, a gente nunca pode julgar o que o outro tá passando. Eu acho aquela frase muito errônea. Eu sei o que é que você tá passando. Não, você não sabe. Você imagina dentro das suas experiências o que eu tô passando. Mas o que eu tô passando, só eu que tô sentindo. E a gente precisa começar a olhar isso para a criança. Lembra do caso lá da figurinha que eu falei? A mãe achou aquilo lá um absurdo, mas para a criança foi o máximo que ela aguentou. Foi o ápice de dor dela. E a gente precisa entender e acolher com carinho. Claro, se a criança cair e logo levantar, beleza. Mas se a criança caiu, não se machucou, mas ela tá reclamando ali, para um pouquinho. Olha um pouquinho mais de atenção para a criança. Fala, tudo bem, o que a gente pode fazer? Vamos jogar uma aguinha para ver se passa? Fica sentadinho aqui com o pezinho para cima para ver se passa. Se você viu que não foi nada de grave, dê aquela atenção para a criança, porque na idade dela foi o máximo que ela aguentou de dor e ela tá te pedindo socorro. Então é o que eu falo, você não precisa olhar para as 40 crianças, mas é para aquela que ali naquele momento tá precisando da sua atenção, né? As experiências essas experiências tóxicas, esses estímulos tóxicos que nós passamos para as crianças, elas vêm de abuso emocional ou de abuso físico, né? O abuso emocional aí entra quando você fala, mas você não tá fazendo mais que sua obrigação, porque eu te sustento. Gente, é uma criança, né? É obrigação dos pais sustentarem, né? Então, a criança, ela te deve respeito, mas ela não te deve favores, né? Então, a gente tem que olhar com muito carinho com isso, né? Engole esse choro, o homem não chora. A criança cresce reprimida, mas por que eu não posso chorar, entendeu? E ela tem que chorar, ela é uma criança. Então, esses tipos de abusos emocionais vão refletir na vida adulta da criança. E os abusos físicos, que são tanto os abusos sexuais, como eu já tinha falado, né? Ou como bater, às vezes, na criança. Eu acho um absurdo pessoas que defendem a mulher a ir na delegacia e prestar a queixa porque o marido bate nela, mas bate no próprio filho. Pera um pouco. A mulher tá naquela situação e ela sabe sair daquela situação. Ela sabe por que ela tá naquela situação. Uma criança apanhar, ela não sabe por que ela tá apanhando. Ela não entende. Então, qual é o sentido de, às vezes, você defender uma mulher e bater no seu próprio filho? Para mim, não tem lógica. Mas isso fica com um tema para um outro vídeo, tá bom? Essa experiência precoce de estresse tóxico pode afetar a capacidade de aprendizagem da criança. Por exemplo, eu na época que aconteceu essa separação dos meus pais, eu estava já alfabetizada, mas ficaram algumas lacunas, algumas defasagens de aprendizagem naquela época, principalmente essa coordenação motora mista, as duas mãos. Eu costumo brincar que eu nunca vou conseguir aprender a tocar violão. Por quê? Porque faltou esse estímulo naquela época, ou eu aprendi e não lembro, foi apagado junto da minha memória, né? E isso é muito importante da gente chegar e olhar, né? Porque naquela idade eu não estava pronta para passar por uma separação de pais. Os meus pais, que estavam com 30 anos, beleza, ok para eles, mas eu não estava, né? Então a gente tem que olhar com um pouquinho mais de atenção para a criança. Não que não vá se separar por conta dos filhos. Se a situação estiver insuportável, pode se separar, mas olha com atenção para a criança, não para os seus sentimentos somente, né? Semana passada eu perdi o meu avô. Eu nunca tinha perdido ninguém na minha vida, eu sempre falava que Deus me mimava demais, porque eu nunca tinha perdido ninguém. E eu tô com 31 anos. Essa perda para mim foi completamente diferente, porque eu já estava madura. Não foi um estresse precoce que eu passei. Eu já estava madura para passar por isso. Então eu encarei de uma forma completamente diferente.
Eu precisei desse tempo para cuidar da minha família, da minha mãe, da minha avó, né? Mas para mim a experiência foi diferente. Ao contrário da separação dos meus pais, que não envolveu morte de ninguém, os dois estão vivos, graças a Deus, mas que para mim foi muito mais traumático porque eu estava na minha infância, né? Então, todo esse estresse tóxico precoce que acontece antes da idade que a gente tem para acontecer, pode causar dificuldade na aprendizagem, assim como pode afetar a nossa saúde física ou mental. Eu tenho problema de ansiedade, faço tratamento. O fundo, o motivo realmente de eu ter ansiedade, a gente ainda não descobriu, estamos descobrindo. Mas a minha psicóloga já fala que 80% veio da minha infância. A ansiedade que eu tenho hoje, com 31 anos, veio da minha infância, né? E aí agora entra a parte que eu falei para vocês sobre a diabetes, né? Os adultos que sofrem com esse tipo de estímulo tóxico na infância, eles têm maior probabilidade de desenvolver alcoolismo, depressão, diabetes ou uso de drogas e afins. É o que eu falei, nós precisamos olhar para as crianças com um pouquinho mais de carinho, não que vai ser um conto de fadas, que vai ser 100% perfeito. Não, nós sabemos que não. Mas se a gente mudar um pouquinho, o professor da educação física mudar um pouquinho, os pais mudarem um pouquinho, os irmãos mudarem um pouquinho, se cada um mudar 1% do jeito de tratar dessa criança, a gente já tem um avanço aí de 10, 15% do futuro dela que vai ser afetado. Se a gente começar a mudar o comecinho da história, começar a olhar com um pouco mais de carinho para o comecinho dessa história, a gente pode mudar o final total de tudo isso que vai acontecer na vida da criança. E isso é muito importante. Eu sempre falo para os professores que passam por tutoria comigo, nós somos transformadores. Todas as pessoas que passam na sua vida, sejam alunos, sejam cônjuges, sejam amigos, em todas elas você vai deixar uma marca. Então, que a gente possa começar a olhar com carinho para as marcas que a gente está deixando nas pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!